Pessoal, boa tarde aos sobreviventes do horário do almoço que retornaram. Né? Então, alguma dúvida aí sobre a primeira parte da aula? Alguma coisa que surgiu nesse intervalo de dúvida? Todo mundo ok? Então, vamos falar então sobre investimento parental. Antes disso, só como eu prometi para vocês, os lembretes. Quem não estava aqui, no final dessa aula eu vou apresentar as questões da segunda prova, a questão das aulas estarem presentes no YouTube, o cronograma para essas próximas 2 semanas, finalmente a questão da prova substitutiva, tá? Quem vai fazer. Seria interessante na semana que vem a gente já pegar, viu, Carlos, quem são as pessoas que vão vão participar dessa prova aqui para a gente poder se planejar, tá? E nessa aula de hoje, então, essa segunda aula, o que é que eu vou estar cobrindo? Tá? Primeiro, uma definição do que é investimento parental, censo Trivers, 1972. Robert Trivers é aquele cara que eu falei para vocês que é bem doidão. Lembra dele? Pois é, ele também fez uma contribuição aqui nessa questão de investimento parental, super fundamental. Vou falar sobre a evolução do comportamento parental de machos versus fêmeas. E vou pegar um fio da meada em particular sobre investimento parental, que é pouco usual, na verdade é porque eu acho interessante, que é investimento parental e razão sexual da prole, tá? Então eu vou pegar um assunto só para focar mais nessa aula. E finalmente fazer uma ligação e falar sobre certeza de paternidade e investimento paternal. Então são esses os assuntos que eu vou abordar, tá? Então vamos começar olhando essa questão de uma definição do investimento parental. Eu sei que aqui ninguém, fora uma pessoa que eu já conversei que é mãe, mas o resto ninguém sabe como é que é esse outro lado da moeda, né? Todo mundo sabe como é que é ser filho ou filha, mas a gente só realmente entende o que é investimento parental, ao meu ver, quando você passa a fazer esse investimento. Aí você fala, ah, sim, então... Mas assim, do ponto de vista então de quem só conhece um lado, a mesma coisa para ser aluno e ser professor, viu? É a mesma coisa. Mas o que seria, assim, na visão de vocês, o que é investimento parental? Quais são? O que constitui investimento parental? Acho que qualquer ação que os pais possam dar aos filhotes que reduzam o próprio fitness deles. Qualquer ação que possa reduzir o fitness dos próprios pais em função daqueles filhotes, isso? Hã? Que aumenta a sobrevivência, talvez, dos filhotes. Então aqui tem dois lados, vocês estão vendo como que tem duas definições bem interessantes. Uma é pegando a perspectiva de quanto que o investimento vai aumentar a sobrevivência dos filhotes e quanto que esse investimento vai diminuir a aptidão dos pais. Ou aumentar, dependendo de como você for ver esse negócio, tá? Então, vamos ver, na verdade, esse investimento parental, as pessoas normalmente pensam numa série de coisas, mas o que deu assim, uma definição mais concreta e mensurável para investimento parental foi uma definição que esse cara fez, o Trivers de 72, que é a definição mais biológica que é usada hoje em dia na área de comportamento animal sobre investimento parental. Então, ele definiu isso, o investimento parental, como sendo qualquer comportamento dos pais que aumenta a probabilidade que um filhote existente sobreviva. Então, foi isso que alguém também falou, né? O Ed falou, a sobrevivência dos filhotes. Mas, às custas da habilidade dos pais de gerarem outros filhotes. Então, até a palavra reprodução aqui era a definição mais antiga de investimento parental. O que é investimento parental? Qualquer coisa que os pais façam para melhorar a vida dos filhotes, para eles sobreviverem. Mas como que você realmente mede isso de uma forma mais concreta? E essa parte da definição que o Trivers deu foi o que realmente fez a diferença. Que isso aqui tem um custo para os pais. O investimento parental tem um custo, não é só um custo energético. É um custo energético que se traduz na diminuição dele ter a possibilidade de gerar e cuidar de outros filhotes. Tá? Porque a gente mede biologia, assim, a aptidão de organismos, a gente mede pela produtividade deles biológica. Então, se ele está fazendo uma coisa para investir num filhote, isso automaticamente
tira da possibilidade dele estar investindo em outros filhotes. Ok? Quais são esses cuidados, então, que os pais podem fazer com os filhotes? O que eles podem investir aqui para melhorar a sobrevivência dos filhotes? Alimento, abrigo. Vamos começar, então, mais antecipadamente, antes dele reproduzir até. Às vezes, ele já começa a fazer esse investimento procurando por um local adequado, onde ele vai, então, fazer a reprodução e ter seus filhotes. A gente que pode entrar até numa questão preliminar aos filhotes e pensar, não, então, aquela coisa lá atrás da nisogamia, né, que fêmeas investem uma massa maior energética por gameta. Então, a gente pode pensar que o investimento em gametas, por si só, já poderia fazer parte desse investimento parental. Aí isso vai, obviamente, levar a outras coisas. A defesa, né, da prole, eventualmente, a alimentação, tudo isso. Quase qualquer coisa que você pensa que os pais podem fazer em função de melhorar a sobrevivência dos filhotes, poderia cair nessa categoria aqui. Vamos falar do custo, então, tá? Porque é muito importante quando você fala qual é o sexo que vai fazer um investimento parental maior e por quê. A gente tem que entender como que esse custo se traduz para cada indivíduo. O custo seria ele deixar de produzir outros filhotes. Quando você tem um filhote, você faz um investimento parental nesse filhote, você necessariamente está tirando do investimento adicional que você faz. Então, pensa o seguinte, quantas pessoas aqui fazem parte de uma família onde tem só você? Você é o único filho, única filha. 3. Quantos fazem parte de uma família que tem 3 pessoas? 5. 7. 10. Ninguém, né? Se a gente fosse fazer essa curva de distribuição de tamanho de prole, de família, né, ao longo dos anos, a gente ia ver que há 30 anos atrás, se eu perguntasse assim, quantos de vocês aqui fazem parte de uma família de 3? Ninguém ia levantar a mão. 5, um monte de gente. 8, um monte de gente. 10, alguns. 15, talvez. Tá? Então, como é que os pais dividem o investimento dele frente a uma prole como essas? Quem é filho único sabe como que é problemático ter tanto cuidado parental, né? E outros que fazem parte de uma prole, eu, por exemplo, nós éramos 6. Às vezes tinha mais gente que eu nem sabia de onde que estava, porque eles estavam ali, eram os outros que apareciam. Primo, sei lá, mandava lá para casa, era mais um, mais 2. Assim, a minha irmã lá do final, ela reclama, puxa, não tem uma foto minha, ela né, foi meio que esquecida ali no meio, não tinha, um investimento parental era pulverizado, digamos. Então, essa medida de investimento parental depende em grande parte de quantos filhotes existem. Então, quando a gente fala de investimento parental, uma das coisas que a gente tem que lembrar é isso aqui. Investimento parental representa também um sacrifício de reprodução potencial. Então, o que isso quer dizer? Vamos ver um exemplo agora concreto de como que isso pode ocorrer, agora realmente de forma concreta, onde você não está falando de alocação só de energia. Então, por exemplo, tem alguns sapos tropicais que eles alimentam os girinos, que já estão ali, com ovos, com os próprios ovos dele. Então, aqui você vê assim, concretamente, como é que essa redução de uma aptidão futura pode ocorrer. Os filhotes do momento que já existem estão sendo alimentados com os possíveis filhotes que existiriam. Né? Então aqui é uma forma bem concreta. A gente vê isso também com tubarões. Em alguns tubarões, não todas as espécies, mas em alguns tubarões, o filhote eclode dentro do trato reprodutivo ainda da mãe, ou seja, o filhote fica lá dentro ainda. E aí o que acontece? Os filhotes no trato reprodutivo, eles ficam ali e ficam se alimentando dos ovos que ainda estão sendo produzidos pela mãe. A mãe continua ovulando e aqueles filhotes ali dentro vão consumindo esses ovos. Então aqui novamente nós estamos vendo um caso concreto
de como que o filhote atual pode, então, consumir uma reprodução potencial futura daqueles pais. Aí, isso aqui gera, em grande parte, uma pergunta que não é só para mamíferos, mas tende a ser de modo geral, tá? Que a gente volta àquela questão da nisogamia lá atrás, do investimento inicial que é maior em fêmeas, né, para seus gametas, e que, consequentemente, em muitos casos, isso está vinculado a, subsequentemente, as fêmeas investirem mais nos seus filhotes, né? Por que o investimento parental é mais comum para fêmeas? Então, além dessa questão da nisogamia, que já existe um investimento prévio, o que mais vocês podem imaginar aqui que levaria fêmeas, então, a serem o sexo que tem mais investimento parental de modo geral? Eu tenho certeza que não. Em muitas espécies, em muitos grupos taxonômicos, isso é bem verdadeiro, tá? A fêmea tem uma certeza da sua maternidade, enquanto que muitas vezes o macho não tem. Tá? Então, isso é uma explicação, uma camada adicional de explicação. Tá? E tem outras também, então deixa eu só falar aqui algumas dessas. A primeira, que eu quero voltar atrás antes dessa daí, que é uma coisa já mais uma consequência de uma certa maneira, mas uma que às vezes as pessoas esquecem de lembrar, que é essa que tem a ver com o custo do potencial reprodutivo futuro. Que é o quê? Que a razão custo-benefício para machos, em termos de investimento parental, essa razão aqui é maior para machos do que é para fêmeas. Então, se eu só colocar isso aqui para vocês, o que é que vocês acham que isso significa? O que isso quer dizer? Só olhando essa sentença aí, vamos pensar. A razão custo-benefício para machos, para fazer investimento parental, é maior do que a razão custo-benefício para fêmeas. O macho produz mais gametas. E o que isso quer dizer? Produzir com várias fêmeas. O potencial reprodutivo de machos é muito maior do que ele é para fêmeas. Ou seja, potencialmente, como eu digo assim, desde algum tempo atrás, falando de seleção sexual aqui, como machos produzem muito mais gametas do que fêmeas, eles têm mais a perder ao abdicar desse potencial reprodutivo quando eles fazem investimento parental do que fêmeas. Então, digamos o seguinte, um macho de um mamífero qualquer que potencialmente poderia ter 700 filhotes. Se ele fizer um investimento paternal, ele deixa de reproduzir, sei lá quantos mais, entendeu? Então, ele reduz o quê? Reduz em 500 potenciais filhotes. Uma fêmea, porque ela produz muito menos gametas ao longo da vida, esse custo para ela é menor. Né? Ela vai sacrificar, sei lá, mais 10 filhotes num universo menor. Ou seja, isso aqui é uma das razões que é citada como o porquê que fêmeas teriam mais a ganhar fazendo investimento naquele filhote e machos teriam mais a perder. Eu não entendi o benefício das fêmeas. Elas têm menos a perder, porque se elas fazem um investimento naquele filhote que já está ali, elas estão abrindo mão de fazer um investimento nos filhotes futuros dela. Mas se ela tem um número de filhotes potenciais muito menor que machos, porque elas produzem poucos gametas, o custo para elas é menor, entendeu? Um macho que potencialmente, especialmente numa espécie poligínica, ele poderia ter uma reprodução muito grande, se ele investe naquele filhote, ele perde muito mais do que a fêmea. Então, é um custo subjetivo isso aqui, mas é uma das razões que potencialmente levaria a essa diferença de investimento parental. Tem outras, então assim a gente vai falar sobre as outras daqui a pouco. Ou seja, essa razão custo-benefício aqui é um investimento que sacrifica energia reprodutiva futura para fazer um investimento no presente. Tá? É uma troca, um trade-off. Segundo, isso que eu falei já, né, para vocês, o potencial reprodutivo futuro de machos é maior, ele tem muito mais a perder, nesse caso aqui. E um segundo ponto importante para lembrar, foi o que já foi falado aqui, mas que pode ser encapsulado num ditadozinho, que tem em inglês, que é bem engraçadinho, é conhecido socialmente, mas você pode aplicar a biologia, faz todo sentido do mundo. É um ditadinho que fala assim, mommy's babies, daddy's babies.
Isso aqui é derivado, na verdade, da sociedade humana, tá? Esse ditadozinho aqui não foi baseado em estudo de biologia, é uma coisa popular. E significa basicamente o quê? Certeza de maternidade de uma mãe, claro que se referia a seres humanos aqui, mas isso aqui se aplica muito fortemente a mamíferos de modo geral, não talvez a outros grupos taxonômicos, né? Mas daddy's babies, a incerteza da paternidade, pelo menos para mamíferos, seria uma coisa bastante importante. Aí a gente se pergunta, essa questão da certeza de paternidade, será que isso faz a diferença em termos de investimento parental? E se a certeza de paternidade for baixa numa determinada espécie, será que isso impede o investimento paternal? Tá? Seria um obstáculo para a evolução do cuidado paternal? Aí eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, para vocês verem que nem sempre isso é verdade. Então vamos imaginar uma situação onde você tem a seguinte configuração totalmente hipotética, né? Tem uma espécie que tem dois tipos parentais aqui. Um macho que cuida dos filhotes, que ajuda a cuidar paternal, e um tipo de macho que não cuida dos filhotes. Então aqui para o macho que é paternal, e é uma espécie que é potencialmente poligínica, então o macho poderia acasalar com várias fêmeas. No caso aqui, vamos dizer que esse macho que tem cuidado paternal, ele acasala com duas fêmeas. Digamos que nessa espécie a fêmea produz 10 ovos, em média, mas a certeza de paternidade aqui para essa espécie de modo geral é de 40% só. Ou seja, é uma espécie que as fêmeas acasalam com outros machos também. Então a certeza de paternidade do macho é relativamente baixa, só de 40%. E a sobrevivência da prole dele, aqui no caso, já que ele tem cuidado paternal, é uma sobrevivência razoavelmente boa. 60% da prole sobrevive. Então como é que você calcula o sucesso reprodutivo desse macho? Você multiplica a certeza de paternidade aqui, que são os filhotes realmente dele, 0,4, né? Ele acasalou com duas fêmeas, portanto, ele fecundou supostamente 10 ovos, só que é 40% disso, né? Mas são 20 ovos no total, duas fêmeas. E aí você multiplica isso pela sobrevivência da prole ali dele, de 60%. Então você multiplica esses três fatores, o sucesso reprodutivo desse macho, mais ou menos 4,8, tá? Vamos comparar isso agora com um macho que não tem cuidado paternal. Então, ele acasala, que é a mesma coisa geral, só que a diferença primeiro, já que ele não fez investimento parental aqui, ele teve a oportunidade de acasalar com muito mais fêmeas. Então, ele acasalou com 10 fêmeas, que produzem em média 10 ovos, certeza de paternidade é a mesma para a espécie, só que, no caso aqui, a sobrevivência da prole dele é muito mais baixa porque ele não fez o investimento paternal. Cai para 10%. Aí você calcula a mesma coisa, só que usando essa numeração, mesmo ele acasalando com 10 fêmeas, quando a sobrevivência da prole é muito baixa aqui, você vê que quando você faz essa multiplicação, o sucesso reprodutivo dele é mais baixo do que um macho que acasala só com duas fêmeas, mas faz um investimento paternal. Então, se você pegar esse tipo de cenário e brincar com esses números, qual é o sucesso reprodutivo geral aqui, baseado na predação, baseado na certeza de paternidade, no número de ovos produzidos. Quando você mexe nessas variáveis, você pode gerar situações onde um macho pode abdicar de ser poligínico e fazer um investimento paternal e isso valer a pena em termos de sucesso reprodutivo dele, mas você pode mexer também com isso aqui tudo e ter uma situação onde, né, uma coisa ou a outra vale mais a pena. Tá? Então aqui é uma questão de brincar com os números e de história natural de espécies diferentes. Bom, então vamos ver. Além desses fatores certeza de paternidade, o que mais poderia ser importante para gerar essa questão do investimento parental ser maior ou menor, né, para machos? Uma outra coisa que também é suposta aqui é a proximidade física que a mãe tem com os filhotes. Particularmente em mamíferos isso poderia ser verdade. Então aqui nós estamos falando, por exemplo, da gestação. Então simplesmente o fato que a fêmea, durante toda uma gestação, ela já está vinculada àquele filhote e está investindo nesse filhote. E depois com a lactação. Então cada dia adicional que a fêmea fez esse investimento
é um dia adicional em que ela investiu aqui e perdeu numa outra reprodução potencial que ela poderia ter investido. Ok? Então, de qualquer maneira, isso aqui só são algumas ideias sobre por que é que machos e fêmeas poderiam diferir em termos de investimento parental. Mas eu quero seguir por um outro caminho agora, porque isso aqui é só uma aula sobre, né, uma aula sobre sistema de acasalamento, uma aula sobre investimento parental. Não dá para cobrir todos os aspectos do investimento parental. Então eu quero pensar um aspecto aqui para falar com vocês sobre esse assunto que eu acho interessante, basicamente. Mas assim, a reprodução, de modo geral, do ponto de vista biológico, envolve uma série de razões que o animal série de decisões que o animal tem que tomar. E nós já falamos sobre muitas dessas aqui ao longo da disciplina. Por exemplo, como que o animal reproduz, né? Assexuadamente ou sexuadamente, lá atrás, biologicamente falando, em termos evolutivos. Onde que ele deve reproduzir, qual é o melhor local, qual é o melhor parceiro, qual é o melhor sistema de acasalamento, tudo isso são decisões biológicas evolutivas que toda espécie, nos seus caminhos evolutivos, essa espécie toma essas decisões, né? Mas tem uma coisa interessante que ninguém fala muito ou pensa muito, que eu acho particularmente curiosa, que é essa aqui. Quando a gente fala de investimento parental, a gente pode falar sobre todas essas coisas, eu poderia abordar qualquer uma delas aqui, mas eu vou fazer uma abordagem particular nessa aula. Se você vai produzir uma prole, você já sabe qual o sistema de acasalamento, onde você vai reproduzir, o tipo de parceiro reprodutivo, etc. Na hora de reproduzir esses filhotes, pode ser uma pergunta como essa que poderia surgir. Então, você vai investir em produzir filhotes machos ou filhotes fêmeas? Se eu perguntar aqui para vocês, primeiro filho de vocês, quantos querem um menino? Quantos querem uma menina? Quantos não querem nada? Então, não quero nem saber. Mas, pensando assim, é uma pergunta que poderia ser feita, não é? E é uma pergunta que, curiosamente, é muito interessante por uma série de razões, tá? Então, as pessoas não fazem essa pergunta como se fosse uma questão de uma decisão biológica. Como se fosse uma coisa totalmente aleatória. Mas, na verdade, é uma questão biológica, tá? Porque razão sexual é uma característica biológica como qualquer outra. Então, a razão sexual também está sujeita à seleção natural. O que quer dizer com isso, tá? A maioria das populações tem uma razão sexual de 1 para 1. Vocês já se perguntaram por que isso? Por que geralmente, você sai por aí, se você fizer um censo biológico, a razão sexual tende a ser de 1 para 1. Por quê? O que vocês acham que é? O que explica isso aí? Porque sempre essa questão de quando, por exemplo, se tem muito macho na situação de poucas fêmeas, quem tiver uma filhote fêmea, o sucesso reprodutivo dela vai ser maior do que os que tiverem macho. Aí sempre vai ficar no balanço. Vai ficar num balanço porque talvez o sexo que seja mais raro seja melhor ter aquele sexo, concordam? Vou dar um exemplo para vocês curioso que aconteceu muitos anos atrás. Muitos e muitos anos atrás, cerca de uns 20 anos atrás, nós recebemos, eu e o marido recebemos uma carta da Embaixada da Austrália, convidando a gente para emigrar para a Austrália, com ajuda de custo, passagem, uma série de coisas. E eu falei, isso aqui deve ser, acho que assim, com papel timbrado, uma maravilha, né? O idiota que nós fomos, já pensou. Mas aí nós fomos até a embaixada, porque parecia autêntico aquele troço. Fomos lá perguntar, e eles falaram, não, é um convite real. Eu falei, mas como assim? Aí não, nós estamos convidando profissionais jovens, naquela época existia essa música, profissionais jovens, né, que tenham formação profissional boa, etc e tal, com filhas. Com filhas? Aí, eu falei, como assim? Vocês têm 2 filhas? Eu falei, temos. Eles pesquisam essas coisas, né? Então, eles estavam convidando casais jovens com crianças jovens filhas. E eu falei, nossa, o que está acontecendo? Ele falou, não, lá na Austrália nós temos uma razão sexual muito distorcida. Temos homens demais.
e nós precisamos de mulheres. Uau. Viu, meninas? Talvez seja o caso ainda, ó. Nunca se sabe, não sei como é que está a situação agora, né? Mas assim, aquela pensa, puxa vida, né? A gente não foi, né? Mas enfim, então, essa questão da razão sexual distorcida pode ser exatamente uma questão populacional que determina o que vai acontecer no futuro daquela população. Ou seja, e a decisão individual de produzir um filhote de um sexo versus outro. A gente sabe, obviamente, que a gente pode falar, não, mas a razão pela qual as populações têm uma razão sexual de 1 para 1 é porque tem um sistema genético de determinação sexual que determina que metade, né, dos gametas vão ser gametas que vão determinar o sexo masculino e outra metade feminino, e que isso seria a razão para isso acontecer. A verdade, o sistema só vai produzir o mesmo número de machos e fêmeas em algumas circunstâncias. Primeiro, se o esperma tipo X for produzido em igual quantidade ao esperma tipo Y, tá? Então, para você achar que isso aqui biologicamente vai ocorrer, você tem que assumir que essas outras coisas, pressupostos, também são verdadeiros. Então, a gente primeiro precisaria se perguntar se é isso que acontece. Será que esperma do tipo X está sendo produzido na mesma quantidade que esperma do tipo Y? A outra coisa que você tem que assumir, que também é verdadeira para você produzir biologicamente uma população, uma prole com uma razão sexual de 1 para 1, é de que a probabilidade de cada um desses tipos de gameta fertilizar um óvulo é igual. Isso aqui são dois pressupostos biológicos que podem ser questionados, tá? Será que isso é verdadeiro? E se não é verdadeiro, e aí a razão pela qual eu coloco isso em pauta e gosto de falar sobre isso nessa aula, é porque tem pouquíssimos estudos que focam esse problema, o que está realmente acontecendo. Essas duas condições são sempre verdadeiras? E quando elas não são, por que não são verdadeiras? Então, vamos fazer algumas perguntas, tá, sobre esse sistema aí que a gente deveria fazer. Primeiro, será que tem maneiras de alterar a razão sexual? Segundo, se uma razão sexual for alterada por alguma razão, seja lá qual for, será que esses desvios eventualmente seriam, digamos que, você tem um obstáculo para isso em termos de seleção natural? Você deu um exemplo aqui. Se você tem uma preponderância de um sexo ou de outro, de repente a seleção natural iria atuar em cima disso aí, no sentido de que se torna muito mais difícil para um sexo ter sucesso em reproduzir do que o outro. Então se torna mais vantajoso a produção de filhotes do outro sexo. E aí a gente pode se perguntar também, dentro de uma população qualquer, qual que seria a opção parental? Aqui é uma opção do indivíduo parental. O que seria de maior aptidão para ele, numa população, por exemplo, com muitos machos? Tá? Assim como na Austrália, acho que eles não estavam pensando em modificar essas outras coisas biológicas aqui, eles estavam tentando pensar numa maneira artificial de equalizar a razão sexual que eles têm lá na Austrália, que seria de importar meninas, né? Mas, quando é um parental, um pai ou uma mãe, que tivesse essa possibilidade de uma opção, né, qual que seria de maior aptidão numa população que tem muitos machos? Para os pais. Produzir filhotes fêmeas, né? E se você tem uma população, obviamente, com muitas fêmeas, nesse caso, a opção de mais interesse em termos da aptidão dos pais seria produzir mais machos, né? Aí você pode jogar nessa equação toda, vamos jogar mais uma complicação. Você tem uma população que tem muitos machos, uma população que tem muitas fêmeas, mas e populações ou espécies que têm sistemas de acasalamento diferentes? Como é que isso daí iria entrar nessa equação toda? Tá? Então são coisas assim que a gente começa a pensar e como que essas coisas influenciam numa série de determinações de como que o investimento parental vai. Então vamos pensar numa espécie, por exemplo. É uma espécie que tem um sistema de acasalamento poligínico, né? Machos tenderiam a ser poligínicos.
Vamos pensar no seguinte, nós temos aqui um macho que pode ter um harém com 10 fêmeas. Nesse caso aqui, que a gente está pensando numa razão sexual aqui, numa população de 1 para 1, nós vamos ter então 9 machos que ficam sem fêmeas, certo? Nessas circunstâncias, se a gente considera que cada fêmea vale para os pais uma unidade de aptidão, né? Cada uma delas vai reproduzir, basicamente aqui, se você tem 10 e elas reproduzem com aquele macho, então você pode falar assim, uma fêmea vale uma unidade de aptidão. Um macho que não reproduz para os pais vale 0. E um macho, que é um macho qualquer que é dono de harém, vale 10. Então você tem essa equação para os pais. Se você é um pai ou uma mãe que está pensando em produzir filhotes, e você tem que escolher qual é o sexo desses filhotes, qual o sexo que você vai querer para o seu filhote? E aí? Fêmea? Alguém diz fêmea, eu quero uma fêmea. Faz 5 fêmeas e um macho. Ele já tem uma equação diferente. 5 fêmeas e um macho. Mas a probabilidade de todas se reproduzirem é muito maior do que o macho. Então, você quer arriscar ou quer segurança? Arriscar um pouco e dar uma certa segurança. Tem um que vai ficar em cima do muro ali, ó. Então, essa é a pergunta que se faz. Dada circunstância, pode ser interessante você ter um filhote macho, em outra circunstância, é mais interessante você apostar suas fichas numa fêmea. E você pensar, não, mas como é que pode um pai e mãe estar pensando? Ninguém está falando em pensar em nada, tá? Nós estamos falando em termos evolutivos, biológicos. O que é que o sistema pode produzir nesse sentido? Bom, em média, tá? O investimento em machos e fêmeas continua valendo a pena na razão de 1 para 1. Então, se você tirar uma média todinha da população ali, que é o que ecólogos tipicamente fazem, é fazer um censo geral. E aí você vai ficar com a impressão que todo mundo está produzindo uma prole de 1 para 1. Mas se você for olhar individualmente os casos, você vai começar a ver as distorções dentro desse sistema, que o negócio não funciona bem assim. Então, no caso de uma espécie que nem essa, que é poligínica, onde alguns machos conseguem monopolizar haréns, para os pais o investimento em machos é muito mais arriscado. Se ele produzir um macho ali, será que esse macho vai ser o dono do harém? Tá? E a produção de fêmeas, a garantia do filhote fêmea reproduzir, é mais garantido. Então, o retorno de aptidão é mais garantido. Então, o que a gente fala nesse caso aqui, que é o investimento igual em machos e fêmeas, investimento energético, né, de produzir machos e fêmeas, é o que a gente chama de uma estratégia evolutivamente estável. Então, eu não vou nem entrar nessa questão aqui, às vezes eu dava essa aula, às vezes eu acho que não vale a pena dar essa aula, que é de evolução de estratégias evolutivamente estáveis, porque é matematicamente chata, de uma certa forma, mas basicamente isso quer dizer o quê? Que se você fizer uma estratégia for a mais preponderante por muito tempo, isso vai depender do que vai evoluir ali, vai depender do que os outros estiverem fazendo ao redor. Porque a recompensa de você fazer uma coisa não é tão absoluta assim, depende do que os outros estão fazendo. E nesse caso aqui, o retorno em aptidão de você fazer um investimento e produzir filhotes machos ou filhotes fêmeas não é uma coisa absolutamente certa e rigorosa, porque depende de o que os outros estão produzindo. Se os outros estão produzindo muitos machos, agora vai valer a pena reproduzir fêmeas. Se todo mundo está produzindo fêmeas, está na hora de produzir um macho, né? Então é isso que acontece. Outro fator relevante aqui nessa questão de investimento parental, produção de um sexo versus outro. Qual é o custo de produção de um sexo versus o outro? Se um macho, para ter um harém, tem que ser aquele macho, bam, 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 pode ser muito custoso para os pais produzirem aquele macho, tá? Eu nem ouvi direito, mas era confortável. Então, vamos considerar o seguinte. Se machos custam 2 vezes mais para produzir do que fêmeas, ou seja, você tem que alimentar um macho, para ele ser um macho de qualidade, ele tem que ser alimentado 2 vezes mais, então seria a expectativa que os pais iriam produzir 2 vezes mais fêmeas que macho, ou seja, ter uma energia equitativa para investir em
em cada tipo de filhote, macho ou fêmea. Então, para cada macho que é produzido, os pais podem produzir 2 fêmeas nessas condições aqui. Tá? Isso aqui gera umas predições básicas em sistemas naturais. Eu não entendo nessa questão de produzir fêmea e macho, não, mas é muito aleatório. Pois é, eu acho que é. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Eu estou assumindo que não seja, tá? Então, por isso que eu falei que essa questão da razão sexual, a produção de machos ou de fêmeas, é uma característica biológica que está sob a ação da seleção natural como qualquer outra. Eu vou dar alguns exemplos depois, mas é bom eu até falar que muita coisa que eu estou apresentando aqui para vocês se baseia em alguns tantos estudos que mostram algumas coisas, mas tem uma área grande aqui de especulação biológica mesmo, e de uma área que precisaria de um investimento maior em termos de averiguar algumas coisas, porque tem muita lacuna aqui, mas eu vou chegar lá para mostrar para vocês. De qualquer maneira, se a gente considerar todos esses fatores hipotéticos, nós temos predições muito claras que surgem. Então, vamos dar um exemplo aqui na natureza, tá? Porque tudo até agora está muito especulativo, muito lá em cima, né? Vamos ver, tá? Em gralhas, tá? Em gralhas, os machos são muito maiores do que as fêmeas, de modo geral, e são mais caros para criar. Então, assim, a gente sabe, por estudos que são feitos, de que pais alimentam mais filhotes machos do que filhotes fêmeas no ninho. E que filhotes machos crescem mais rapidamente. E que são maiores na vida adulta. Então, uma das coisas interessantes que pesquisadores já determinaram é que quando tem uma abundância maior de alimentos no ambiente, os ninhos produzem mais filhotes machos. Em épocas de escassez, saem mais filhotes fêmeas do ninho. O que não se sabe direito é como que esse negócio aqui, por que isso aqui é resultante. Sabem que machos consomem mais alimento no ninho, filhotes machos, e sabem que tem essas diferenças aqui que dependem da base de recursos. Mas como que isso é realmente efetuado, o que acontece, aqui a gente não sabe direito. Tá? Então é só jogando uma... Nesse caso, são filhotes tipo desde o mesmo ou filhotes sobreviventes? Filhotes sobreviventes. Então, assim, isso aí, será que já nasce mais filhotes machos em certas épocas? A gente não sabe. Então, são coisas como essa que tem lacunas, assim, de uma caixa preta ali. O que tem ali? Eu não sei, tá? Então, eu estou jogando isso só para vocês terem uma ideia. Então, a outra pergunta que surge, exatamente essa que foi feita ali, é que, mas como é que vai mudar a razão sexual? Isso aí não é uma coisa que já é aleatória? Não foi isso que você perguntou? É aleatória. Será que é? Né? Então, deixa eu dar uns exemplos aqui para vocês, tá? A gente sabe por dados empíricos mesmo, que quando os pais têm informação sobre o futuro competitivo que vai ser enfrentado por seus filhos, no mercado, digamos, reprodutivo, os pais mudam a razão sexual da sua prole, né? Isso aqui é especialmente verdadeiro em animais sociais. Como que é feito? Isso aqui é que é o grande enigma. Como é que os pais fazem essa mudança? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas aqui, por exemplo, em espécies sociais onde existe uma hierarquia de fêmeas, e aqui é muito comum, por exemplo, primatas, uns porcos, né? Tem algumas coisas, mas em fêmeas, particularmente primatas, tem muita evidência sobre isso, que elas estabelecem hierarquias e se sabe que as fêmeas dominantes, socialmente, elas ajudam seus filhotes nessa ascensão hierárquica. As fêmeas, elas têm ligações com vários machos, com várias fêmeas, então elas fazem uma costura social ali, em que essas fêmeas que são dominantes, eventualmente os filhotes dela também se tornam dominantes. Essa produção de filhotes dominantes acontece assim, não é que ela produz um filhote que automaticamente é dominante, mas o filhote se torna dominante nessa ascensão social, digamos. Então, se a gente pergunta o seguinte, se essa espécie aqui é uma espécie poligínica, onde machos que são dominantes podem deter e monopolizar haréns, né? Que tipo de investimento a gente pode esperar para as fêmeas uma espécie como essa? Sim,
que a gente pode, qual é a predição que resulta de um cenário como esse? Você tem uma espécie poligínica, onde você sabe, o que é uma coisa também que é conhecida, que fêmeas dominantes conseguem empurrar os seus filhotes para que eles sejam dominantes dentro daquela sociedade. O que você pode esperar nessa situação? Eu acho que ter machos é melhor, porque se ela tiver uma fêmea, essa fêmea pode tomar a dominância dela e o macho, ele vai fazer diferença na vida dela. Não, pensa então, você falou assim, então é melhor que essa fêmea, ela tenha filhotes machos. Não é isso? Não, a fêmea na hierarquia ou a fêmea pra ela? Não, então aí, qual tipo de fêmea vai fazer o quê? O que vocês acham? Se você é uma fêmea dominante nessa situação, que tipo de filhote você quer? Um macho. Se você é uma fêmea subordinada, uma fêmea. Vocês acham que isso acontece? Então, vamos lá as predições, tá? É o que vocês falaram aqui, tá? A predição, com base nesses pressupostos que eu apresentei aqui, que são todos meio hipotéticos, né? Mas que fêmeas dominantes iriam preferir ter filhotes machos, né? E fêmeas subordinadas iriam preferir ter filhotes fêmeas. E a pergunta que se faz, será que isso acontece? Se a gente olha essa razão sexual das próteses, a evidência que nós temos para isso, de que isso aconteça, realmente existe. Essa evidência ela existe para porcos, para carneiros, para mink, para focas, para veados e para seres humanos. De que fêmeas, mink, sabe aqueles casacos de estolas de pele que as mulheres usavam antigamente? É esse bichinho que é o mink. É uma gracinha o bichinho, é um mustelídeo. E eu não sei o nome em português, eu sou um mustelídeo, mas eu não sei o nome em português, nome comum. Então, a evidência que é acumulada sobre o tipo de filhote que é produzido, que fêmeas produzem, em situações de espécies sociais que têm hierarquia de fêmeas, mostra que fêmeas que estão em posições de dominância tendem a ter mais filhotes machos e fêmeas que são subordinadas teriam mais filhotes fêmeas. Né? Aí vocês falam, mas como assim, né? Como que isso pode acontecer? E eu digo para vocês que eu também não sei, mas eu vou mostrar para vocês as possibilidades, tá? Você fala, mas como que isso acontece? Quais são os mecanismos? Então a gente sabe que as predições biológicas disso daí, o que faz mais sentido evolutivamente falando, realmente acontece. O que nós não sabemos é o como. Então, como é que seriam mecanismos possíveis? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas suposições. Você tem uma fêmea subordinada. Ela está lá no grupo social dela. Ela é estressada, tá? É uma fêmea que tem outras fêmeas ali, que batem nela, que tiram a comida dela. Ou seja, estressam a vida dela. Digamos que ela esteja estressada durante a sua gestação. Ela precisa de mais comida, não consegue a comida, as outras fêmeas estão sempre importunando ela. Fêmeas estressadas na gestação, aqui nós temos um link que é empiricamente comprovado. Nós sabemos que existe maior mortalidade para embriões machos quando a fêmea é estressada do que para embriões fêmeas, para veados e para seres humanos. Tá? Então nós temos aqui um link que mecanicamente mostra como que seria possível o fato de que uma fêmea subordinada acaba tendo mais filhotes fêmea do que filhotes macho, simplesmente por uma questão do estresse e como é que o estresse atua em cima de embriões. Então, basicamente, uma fêmea subordinada que resultaria em ter uma prole, ter mais fêmeas. Se é realmente esse mecanismo aqui, eu não tenho certeza se seria esse o caso. Tem esse link aqui e a gente poderia supor que é isso aqui que está acontecendo, mas teria que ser averiguado. Tá? Vamos ver outros mecanismos de determinação de sexo onde a gente poderia estar tendo essas modificações da razão sexual. Uma maneira de fazer isso seria com machos. Eles poderiam variar, por exemplo, a proporção de esperma X que eles produzem e Y, dependendo das condições ambientais ou próprias do indivíduo. Alguém sabe se isso é verdade? Sorry, não sei. Tá? Mas, por exemplo, sei lá, tá muito quente, muito calor. Machos produzem mais gametas X. Tá muito frio, produzem mais gametas. Eu não sei.
mas ninguém também parece que sabe. Eu acho que deveria ser bem legal de entender isso aqui. Ou então questão de saúde. Hã? Acho que existe um estudo, não sei se é genético ou não, da velocidade dos espermatozoides que carregam o X ou o Y. São mais pesados que carregam os 2X. Tem o X. Então, tem alguns estudos que mostram que gametas diferentes são, digamos, as condições externas afetam esses gametas, tanto o óvulo, né, quanto o espermatozoide. Agora, exatamente o que é, ainda tem uma nebulosidade muito grande sobre isso. Também tem um estudo que fala que, por exemplo, polímeros do plástico podem alterar a formação de gametas. Produção de produtos. Gametas. O que altera? Produtos exemplo, plásticos. Eu acho que mata as gametas que possuem Y. Eu não lembro da Qual dos dois? aí produz mais gametas com X. Então, assim, eu pessoalmente acho que isso aqui é uma área que tem pouco estudo e que condições ambientais, de saúde, até nutritivas poderiam afetar a proporção de gametas, primeiro, que são produzidos e segundo, que sobrevivem por uma razão ou outra. Então, nós sabemos algumas coisas. Isso aqui seriam para machos, digamos. Para fêmeas, o que pode alterar essa proporção de produção de prole de um tipo ou outro, tem muitas possibilidades. Então, eu vou só sugerir algumas aqui. Por exemplo, se fêmeas pudessem alterar ou terem alterado por alguma razão externa o ambiente químico da vagina. Então, ali, até mesmo antes da fertilização ocorrer, nós poderíamos ter o caso, por exemplo, isso aqui já se sabe que acontece, que é verdadeiro, mas a gente não sabe como que isso está ligado às condições sociais de uma fêmea. Mas eu vou mostrar para vocês algumas hipóteses. Então, por exemplo, o ambiente químico, quando ele é mais alcalino, tem uma sobrevivência maior de gametas do tipo Y, simplesmente pela alteração química. E quando você tem um ambiente mais acídico, tem uma sobrevivência maior de gametas do tipo X. Então, só com uma pequena alteração química, você vai ter uma mortalidade maior de um tipo de gameta versus outro. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Agora eu já parti para o hipotético aqui, tá, pessoal? Tem que diferenciar entre o que se sabe e o que eu estou chutando. Então, aqui já eu estou partindo para a parte de chutômetro. Vamos dizer que a condição física da fêmea, ou seja, se ela está bem ou se ela está mal fisicamente, se é saúde, alimentação, etc., pudesse ter uma ligação com o ambiente químico da vagina. Simplesmente uma alteração fisiológica, química que fizesse essa alteração. E isso, então, vai alterar a razão sexual da prole que ela produz. Então, basicamente, você pode pensar o seguinte, uma fêmea dominante, aqui eu estou chutando essa relação, não sei se é verdade, uma fêmea dominante pode ter menos estresse na vida dela, ter mais acesso a alimento, etc. Isso pode produzir uma maior alcalinidade na vagina e, portanto, ela vai ter mais filhotes machos. E o contrário, então, para uma fêmea subordinada. Isso aqui é hipotético, tá? Mas é uma maneira que a gente poderia fazer essa amarração. Uma outra maneira que a fêmea teria de fazer uma determinação do sexo da sua prole seria alterando a permeabilidade do óvulo. E aqui, baseado em esperma do tipo Y versus o tipo X. Vocês já viram alguma vez um filme desses com o óvulo, quando está cheio dos espermatozoides tentando entrar? Alguém já viu? Todo mundo já viu, né? O que acontece ali? Todo mundo está batendo na porta. Deixa eu entrar. E vocês já perceberam que eles ficam ali um tempão? E não acontece nada? De repente, um deles entra. O que ele fez? O que o óvulo fez? E por que o óvulo tirou a barreira? O óvulo que determinou quem que ia deixar entrar, quem que ia ficar de fora e qual daqueles, tá? Isso é uma questão biológica, a gente não pensa nisso só porque é uma visão macroscópica versus microscópica do mundo. Mas o óvulo ali está tomando uma decisão, na verdade. Eu vou deixar entrar e qual que eu vou deixar entrar, tá? Então essa permeabilidade do óvulo pode depender de uma série de fatores diferentes. Um outro ponto onde a fêmea poderia determinar não só o sucesso da sua prole, ou a sobrevivência da sua prole, ou o sexo da sua prole,
é com aborto espontâneo no início da gravidez. Isso a gente sabe que para várias espécies de mamíferos que já foram estudados, muitas vezes existe um momento onde a fêmea aborta um embrião por uma razão ou outra. Às vezes é um defeito no próprio embrião. Como que a fêmea sabe, ou como que, entre aspas, a biologia da fêmea sabe que aquilo ali não está legal? E ela aborta espontaneamente, ou seja, ela interrompe o investimento que ela estaria fazendo num filhote que não daria certo. Ela para com aquele investimento. Mas alguma decisão biológica é tomada ali naquele momento. Às vezes com rato a gente sabe se a fêmea cheira um cheiro de um rato, outro que aquele parceiro social que estava ali com ela, só o cheiro de um outro macho induz ao aborto daquele filhote. Então, assim, essas decisões realmente são feitas num nível que a gente às vezes não tem capacidade ainda de entender. Outra maneira, investimento parental diferenciado. Então, quando eu falo nessas gralhas aí, a gente pensa, bom, as gralhas, a gente não sabe por que tem mais filhote macho em determinadas épocas tem filhotes fêmeas, né? Mas se não é clode mais filhote macho ou filhote fêmea, é a partir do momento que o ovo é posto até os filhotes saírem do ninho, acontece alguma coisa. Isso seria nessa categoria aqui, investimento parental diferenciado. Machos ou fêmeas recebem quantidades diferentes de investimento parental. Então, por exemplo, tem um rato, mais uma ratazana, um rato grandão na América do Norte, do gênero Neotema, onde ele sabe o seguinte, que quando a mãe tem uma situação muito ruim de nutrição, ela alimenta mais as filhas. Inclusive, tem algumas evidências que a quantidade e a qualidade de leite, a qualidade e a quantidade de leite são diferentes quando tem uma fêmea se amamentando, tá? Eu esqueci de passar, né, a lista, é isso? Eu cheguei de passar pra ele. Ah, tá. Mas tá aí, né? Eu deixei aqui. Vocês têm que falar, pode falar, viu? Pode falar. Tudo bem, eu achei que já passou, acho que eu Então, e aqui, nesse sistema, o que acontece? É um sistema promíscuo de acasalamento nesse rato, né? E tem muita competição entre os machos. E os machos conseguem, às vezes, acasalar com muitas fêmeas. Mas nessa situação se torna mais interessante para a mãe... Se torna mais interessante para a mãe, nesse caso aqui, investir nos machos somente quando ela está em boas condições e quando ela pode produzir machos de alta qualidade. Porque esses machos vão ser aqueles que vão ter um acasalamento com muitas fêmeas. Então vai retornar para elas o investimento que elas fizeram. Tá? Então vamos pular agora. Eu falei para vocês que nas próximas 2 aulas da semana eu vou abordar mais a nossa espécie, né? Aqui que é sempre um interesse que as pessoas têm, como é que o comportamento animal explica ou não explica comportamentos humanos, etc. Tá sempre um interesse que as pessoas têm. É um lugar que eu tenho que andar com muito cuidado, porque primeiro eu sou muito desbocada e falo as coisas mesmo e acho tudo muito engraçado e às vezes as pessoas não acham engraçado o que eu estou falando. Mas, enfim, eu acredito piamente que a nossa espécie tem um embasamento biológico que nem qualquer outra espécie. Portanto, a gente pode usar a biologia para tentar entender o nosso próprio comportamento, né? Então, aqui uma das perguntas que a gente poderia fazer, já chegando nesse final, que eu falei de sistemas de acasalamento, seleção sexual, investimento parental. Como que os sistemas de acasalamento na nossa espécie e os padrões de investimento parental, como que eles refletem ou não padrões culturais, tá? Isso aqui é uma UE aí. Então, vamos falar da nossa espécie um pouquinho, tá? Aposto com vocês que vocês saberiam dizer que existem práticas de investimento parental diferenciados. Quais vocês são filhas e têm irmãos, quais são filhas ou mulheres que têm só irmãs ou só irmãos. Então, assim, é completamente diferente. Quem já teve filhos sabe disso. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês da minha experiência pessoal. Eu só tive filhas, né? Tenho 2 filhas, mulheres. E eu me lembro quando a minha filha mais velha nasceu, estava nos Estados Unidos, uma colega minha também, bióloga, teve um filho naquela época, um menino. E ela era da opinião que todas as diferenças entre os sexos são puramente culturais e que a gente é que faz essa diferença e, portanto, não tem essas diferenças.
E eu não acho isso, eu acho que tem uma determinação biológica bastante pesada nesse negócio. A questão é quanto que é cultural que reforça ou não essa diferenciação. Mas eu sempre achei engraçado, ela deu naquela época, porque ela acreditava que se você criar as crianças de forma equitativa, você vai eliminar essas diferenças entre os sexos. E eu já não achava isso, tá? Mas aí ela deu uma boneca para minha filha, e a mesma boneca ela deu para o filho dela. A minha filha, hoje que está com quase 30 anos, ela tem essa boneca até hoje. A bonequinha, você dá corda, ela mexe, né? Um nenenzinho bonitinho, lindinho, eu guardo mesmo lá em casa. Bom, a boneca que ela deu pro filho dela, pro Shelby, durou 1 ano. Ele carregava a boneca pelo pé e usava como arma. Então ele batia, inclusive na minha filha, com aquela arma metal. Aí eu falei pra Beth, pra minha amiga, essa boneca não vai durar não, mas tudo bem. A minha filha, que eu nunca ensinei coisa nenhuma, ela carregava a bonequinha aqui do lado esquerdo, cuidava da bonequinha, entendeu? Então assim, são coisas como essas que você, na sua observação da natureza, você tem que chegar à sua própria conclusão. E aí, como que isso é reforçado ou não culturalmente, já é uma outra coisa, uma outra questão. Então, um exemplo de um reforço cultural ou não, por exemplo, na época que eu casei, hoje em dia também ninguém mais casa, né? Não tem mais isso. Mas quando eu casei, tinha que casar, para dizer a verdade. Se não casasse, ficava encalhado. A palavra era essa, era encalhada. Na casa dos pais, né? Que não queriam que você ficasse encalhada lá com eles. Aí, o negócio, você só podia sair de casa também casada. Aquele negócio de casar, com véu, com aquela história toda. Bom, na época em que eu casei, todo mundo na minha família, todos os outros casaram. A diferença foi, meu pai, para as filhas mulheres, quando casaram, ele deu um vestido de noiva. Grande investimento. Para os filhos homens, ele deu a entrada de um apartamento. Assim. Então, assim, eu vivi esse investimento parental diferenciado. Tá? Então, assim, vocês, cada um vai ter uma opinião, mas, enfim, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Como que isso acontece em termos de práticas culturais na nossa espécie? Aborto, tá? É uma primeira questão aqui que leva a gente a pensar sobre como é que ocorre aborto em algumas sociedades. Vocês sabem? Quando os pais sabem o sexo dos filhos. Em alguns países isso aí é até um problema muito sério. Você pega uma China da vida, pega uma Índia, tá? Quando os pais sabem o sexo do feto, se for uma menina, em muitos casos eles abortam. Muitos casos mesmo. E aí cuidados diferenciados muitas vezes vêm para reforçar esse tipo de padrão. Em muitos países, porque um filho tem uma produção diferente da filha, economicamente falando, para os pais, os cuidados que eles vão investir em cada filho ou filha vai ser diferente dependendo do retorno econômico que esses filhos tiverem com relação a eles. E a gente ainda tem uma terceira categoria aqui que eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho, que são práticas culturais e de casamento que reforçam certos padrões. Então vamos falar um pouquinho de uma coisa real, né? Mas qual é a suposição aqui? Quando você tem uma sociedade qualquer, onde você tem parte da população que é mais rica, em muitos casos, isso historicamente falando, a gente evidenciava isso, as estratégias parentais são diferentes entre essa camada que é mais rica e a camada mais pobre. Então, em culturas que têm muita estratificação econômica, tá? Como a Índia continua sendo, né? Mas a Índia, particularmente, foi muito estudada nesse contexto. A gente tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, homens que são muito ricos em sociedades que são muito estratificadas e que podem monopolizar recursos materiais mesmo, serem ricos, eles são donos de haréns. Em muitas sociedades humanas ainda nós temos haréns, né? O ser humano, a nossa espécie, é poligínica em grande parte da sua distribuição geográfica. Então, homens muito ricos podem ser poligínicos e ter várias esposas. Então, famílias que são muito ricas tendem a fazer um investimento muito maior na criação dos filhos. Eles investem pesadamente nos filhos, porque os filhos, sendo
ricos sendo poderosos, etc., vão conseguir monopolizar um harém. E é um retorno muito maior para essas famílias. Qual é o mecanismo para isso ocorrer? Tá? Basicamente é infanticídio. E ainda hoje acontece com uma regularidade, você pensa, ah não, nossa, isso aqui acontecia na Idade Média. Acontecia na Idade Média, mas acontece ainda hoje em dia e não é incomum, digamos. Vamos só falar de sociedades pré-industriais, onde a gente tem dados mais concretos, porque esses dados assim, sobre isso aqui, muitas vezes são camuflados. Se você for lá no governo lá da China e fizer um requerimento para saber como é que está a população lá, em termos de razão sexual, vocês não vão conseguir esses dados. Mas vamos falar de uma sociedade onde a gente tem mais dados. Sociedades pré-industriais, por exemplo, na Índia e na China. Então tem um censo que foi feito, uma população da Índia, eu pronunciei isso de Areja, Rajputs, na Índia, que foi feito em 1808, de uma parte da população mais rica. Então eles tinham de cerca de 4 mil a 5 mil indivíduos de alto status, só tinham 20 mulheres. O resto era tudo homem. Onde é que foram as outras, né? Eles não precisavam de mulheres nessa casta da sociedade. As famílias aqui davam preferência a ter filhos homens que poderiam ter haréns, tá? E após 1840, com muita pressão inglesa, porque os ingleses não achavam que infanticídio era uma boa ideia, apesar de que eles também, historicamente, também tinham uma história complicada. Se você for olhar na Idade Média o que acontecia nas sociedades europeias, muito diferente. Então tem uma evolução social, digamos aqui, que vai modificando essas práticas culturais. Mas depois de muita pressão inglesa, em 1840, quase 40 anos depois, mesmo assim ainda tinham 2 vezes mais homens do que mulheres nessas camadas mais ricas da população. Então, a prática de infanticídio continuava. Mesmo hoje em dia, a gente sabe que não é incomum. Se a gente for olhar a nível global, onde é que essas práticas ocorrem, e se a gente for fazer uma amarração do porquê que isso acontece, e aqui eu mostro isso para vocês resgatarem a informação dessa base biológica sobre sistema de acasalamento, aptidão, investimento parental, tudo isso explica muita coisa assim. Não justifica, obviamente, né? Então eu acho que fique bem claro que uma explicação biológica numa espécie que nem a nossa, que tem uma capacidade cognitiva de raciocínio, que tem empatia e outras coisas, são coisas que podem ser modificadas, mas a gente primeiro precisa conhecer, entender a razão biológica pela qual as coisas acontecem. Então quando você olha num planeta e vê coisas assim, e tenta entender por que, como que uma sociedade gera esse tipo de coisa, tá? Aí as pessoas falam, não tem nada a ver com biologia, isso é uma prática cultural. É uma prática cultural, mas ela tem explicações e raízes biológicas. Então, se você olhar aqui, por que mulheres precisariam andar desse jeito? Ou estarem dentro de uma casa onde está tudo coberto, até as frestas das janelas, você só pode espiar para fora por uma frestinha. Por que vocês acham que isso chegou nesse ponto? O que está por trás disso? A guarda de parceiro, tá? A seclusão das mulheres, tradicionalmente, em todas as sociedades humanas, não é muito diferente do que acontece em outras espécies, na verdade, onde machos tentam, de uma maneira ou de outra, primeiro, a competição pelo acesso às fêmeas e, segundo, ter certeza da paternidade. Especialmente numa espécie que nem a nossa, onde o investimento paternal é altíssimo. A certeza da paternidade se torna uma coisa absolutamente crucial e fundamental. Então, quando você tem uma sociedade, uma cultura que faz essa seclusão desse tipo aqui, é uma forma de machos, nesse caso aqui, terem uma certeza maior da paternidade. A outra, muito comum, é ataduras nos pés, que hoje em dia é ilegal, né? Mulheres fazerem essas ataduras. Eu não sei se vocês conhecem essa prática. Tradicionalmente, até cerca de 25 anos atrás, 20 anos atrás, era muito comum. Mulheres da mais alta sociedade só eram casadoiras, só iriam conseguir um casamento se elas tivessem um pé muito pequenininho. O pé muito pequenininho era feito mais ou menos quando a criança tinha 3 anos de idade,
onde se quebravam os dedos do pé, todos, botavam os dedos para a planta do pé, atavam com a atadura e isso prevenia que o pé crescesse. Era bem horroroso, porque apodrecia ali a carne, ficava uma coisa horrorosa. Mas o que isso efetivamente gera? Gera mulheres que não conseguem andar e não conseguem correr, não conseguem fugir, elas não conseguem fazer nada. Elas viram cripples, como é que fala? Cripples? Aleijadas. Elas são aleijadas, basicamente. Portanto, elas se tornam mais fáceis de controlar dentro de uma sociedade que prezava uma mulher que não tem como se desvincular. Então, uma vez casada, ela não tem como fugir, ela não tem como fazer nada. Ela tem que ser carregada, na verdade, de um canto para o outro. E se a gente for examinar muitas práticas culturais, a gente tem que se perguntar, né, por quê, de onde vem, como que é feito e as razões. Então, outros exemplos que aí começam a ser sinônimos, por exemplo, de beleza, né? Então, uma mulher muito bela, nesse caso aqui, é uma mulher que anda com essas argolas todas. Na verdade, ela não tem mais musculatura aqui para sustentar o peso da cabeça. Se você tirar essas argolas todas, possivelmente ela morre. Ela não tem como sustentar a cabeça mais. Então, é uma mulher que, de uma maneira ou de outra, também, ela tá limitada, né? Limitada ao deslocamento. E assim por diante. Se você for olhar práticas culturais, de modo geral, eu sempre gosto de olhar e pensar, da onde que veio isso, né? Por quê? Qual é o significado disso daí? Muitas vezes a nossa espécie é como qualquer outra espécie. Transmite alguma coisa, alguma informação que está sendo transmitida para os outros, tem uma valorização de uma coisa ou de outra. E eu acho sempre interessante a gente se indagar, né? Ornamentos, outras coisas assim, o que significam realmente. Enfim, com relação a sistemas de acasalamento, tá? Não tem dados tão claros, por exemplo, com relação a populações mais pobres, se tem uma prevalência de produção, por exemplo, de filhas nesses estratos da população. Seria uma coisa interessante também para ver, né? A gente sabe que no estrato mais abastado, em certas populações muito estratificadas, que a produção de machos é maior. A gente vê também que com outros mamíferos, então não é só o ser humano que faz essa diferenciação de investimento. Então, com macacos, por exemplo, a gente sabe que a mortalidade aqui é imposta socialmente também, então essa questão do infanticídio, a nossa espécie não é a única onde o infanticídio ocorre como uma forma dos pais manipularem a prole. Nós temos macacos, as fêmeas têm uma mortalidade maior e basicamente os machos nessa espécie são mais alimentados, eles crescem mais rapidamente, eles também dispersam e as fêmeas não, no caso, e eles sofrem uma mortalidade muito maior na dispersão. Então, até uma forma de pais, nesse caso aí, controlarem esse investimento e determinarem o sexo dos filhos eliminando filhas, no caso. Porque aí eles fazem um investimento maior nos machos. Então, eles toleram os machos, os pais toleram os machos por muito mais tempo e tudo, e excluem as fêmeas da alimentação, os filhotes fêmeas. Então, isso daí gera essa dinâmica. Tá? Quando a gente fala de desvio sexual, na nossa espécie em particular, a gente também tem alguns enigmas que não são muito bem entendidos como é que ocorre. Então, por exemplo, os índios Yanomami nascem 2 vezes mais meninas que meninos, nascem mesmo. E aí o infanticídio de meninas é comum, sendo que a razão sexual subsequente na população é mais ou menos de 1 para 1. Agora, por que nascem mais meninas do que meninos? Também é uma coisa que a gente não sabe. Tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Só para vocês terem aqui um playback das coisas, né? Falei de investimento parental, nutritivos, futuro potencial reprodutivo, como é que isso influencia o investimento parental, as questões todas aqui, sistema de acasalamento, investimento parental e padrões culturais, que é mais ou menos o tópico das próximas 2 aulas na semana que vem. Eu vou falar dessa questão da base biológica, digamos, para o comportamento humano, tanto comportamento em várias facetas, quanto comportamento reprodutivo. E com isso, pessoal, primeiro, perguntas, vocês não tiverem muito shell shock.